Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos lá, estamos mais uma vez aqui trabalhando os contos de primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Agora, nós vamos trabalhar o quê? Um outro conto bastante interessante também. Veja que os contos são, lembre-se, eles são muito profundos dentro do seu trabalho psicológico, psicanalítico, filosófico, metafísico, tá? Então, as abordagens feitas dentro dos contos trabalham muito esse estado de alma, né, que Guimarães Rosa gosta de explorar. Tanto que agora nós vamos trabalhar com um conto chamado Nada é a Nossa Condição. Vejam, nada, essa é a nossa condição. Então vamos ver como é que funciona essa estrutura. Primeiro, com uma síntese rápida, o conto Nada é a Nossa Condição de João Guimarães Rosa narra a trajetória de tio Antônio, um fazendeiro introspectivo, olha só o aspecto psicológico, de presença marcante, cuja vida é marcada pela solidão e pela transitoriedade. Vejam ali, né? Vivendo isolado em sua fazenda nas montanhas, ele se relaciona com a natureza de forma contemplativa, buscando sentido nos abismos e paisagens ao seu redor. Após a morte de sua esposa, tia Liduína, ele inicia uma transformação na fazenda, derrubando árvores, abrindo pastos, enquanto utiliza a frase "faz de conta", para lidar com as dificuldades da vida e motivar os que o cercam. Então faz de conta que a coisa é assim. Então veja, é uma maneira de você encarar a realidade de uma maneira mais lúdica, ou seja, enfrentar as dificuldades, tá? As filhas, seu último laço com a vida familiar, se casam e partem, deixando só, mas resignado com o seu destino, tá? Em um gesto de generosidade, tio Antônio distribui suas terras aos antigos empregados, simbolizando um desprendimento total das posses materiais e da própria existência terrena. Então vejam só como o nada é a nossa condição. Vejam, assim, nós não somos nada. A hora que nós partimos, nós não temos nada. Então isso é para ser desfrutado em vida, tá? Em vida. Então o que ele faz? Ele chega uma hora que ele fala assim, bom, é hora de dividir isso daí com quem pode também ser feliz. Então é uma atitude de desprendimento dos bens materiais, tá? Sua morte ocorre de forma simples e silenciosa, reforçando sua condição de homem de homem que transitava entre o humano e o mítico, tá bom? Ou seja, algo natural. Após o falecimento, a casa da fazenda pega fogo e desaparece, em um evento que simboliza o fim de um ciclo e a purificação final da sua vida. Olha que legal, né? O fogo é símbolo purificador, né? Em várias culturas, em várias crenças, tá? Então, quando ele morre, a casa da fazenda pega fogo e desaparece, ou seja, ela vira cinzas, vira pó, tá? Ou seja, é o retorno ao nada, é o retorno à sua essência básica de matéria, tá bom? Que mostra o que é o fim do ciclo, né? Lembro, viemos do pó e do pó voltaremos. Aí tio Antônio é uma figura que representa a condição humana em sua plenitude, ou seja, começo, meio e fim. A busca por sentido em meio à fragilidade, o desapego e a aceitação da efemeridade da vida. A vida é efêmera, ou seja, ela termina, sabe? Ela não é eterna quanto à matéria, tá? Então vem o desapego e a aceitação dessa ideia de que a vida não é eterna, tá? Destaca-se o contraste entre a grandiosidade de suas ações e a inevitabilidade do fim. Já que o fim é inevitável, para que eu vou ficar falando? Deixa eu passar isso daqui adiante, deixar com quem precisa, tá? Distribuir esse valor aí com outros, já que eu não estaria aqui, para que eu vou ficar preso a isso? Vamos ver a sequência cronológica e detalhada agora desses elementos, tá? Então, a introdução, vem a descrição do protagonista, ou seja, do tio Antônio. Ele é apresentado como um homem de excelência e presença marcante, comparado a figuras de histórias de fadas, né? Ou seja, aquela alma elevada.
Era um fazendeiro de uma propriedade isolada e remota, adquirida por compra, e vivia de forma reservada. Tá bom? A fazenda e a casa. Localizada numa montanha elevada, a fazenda tinha vistas diáfanas e um ambiente sereno, ou seja, aquela vista bonita. Então veja como já existe o conceito de elevação, de ambiente, ambiente de elevação, mas de elevação em todos os sentidos, tá bom? A casa era grande, sólida, cheia de corredores e quartos, marcada por simplicidade e rusticidade, ou seja, eu abrigo muitas pessoas, mas só que sem ostentação, né? A simplicidade da vida e da vida em família. A relação com a família, vamos lá. Tio Antônio vivia com a esposa, tia Liduína, símbolo de imensa sabedoria e serenidade, e suas filhas dedicadas e amorosas. Era respeitado pelos empregados e comunidades ao redor, mas mantinha-se reservado e introspectivo. É assim. Quem eu sou não significa que eu tenho que me supervalorizar. Então vejam a consciência, tá? As viagens e a contemplação. Realizava constantes viagens por caminhos difíceis e montanhas perigosas. Olha a busca. Mostrava profunda conexão com a paisagem, contemplando-a como se oferecesse esperança e expiação. Ou seja, a natureza me traz o quê? A beleza e, ao mesmo tempo, uma forma de eu perceber que eu vivo nessa natureza, que meus erros, se existem, né, se pode se dizer assim, eles fazem parte desse processo natural e eles podem simplesmente ser diluídos, né, ou seja, compensados, porque faz parte do meu processo de crescimento. Depois vem a morte da esposa, né, da tia Liduína. Tia Liduína falece de forma súbita, deixando as filhas em luto e desolação. Tá? Tio Antônio, com serenidade, abre todas as portas e janelas da casa, refletindo sobre o vazio deixado pela esposa. Né? Ou seja, cadê? Está vazio, não há mais o que preencha, o vento leva tudo. Vejam como existe o vazio que se compõe com o resto do ambiente do mundo, né? Ou seja, o vazio de fora é o vazio de dentro. A mudança de postura e o projeto de vida. Então vejam, as coisas na vida ensinam, não é não? Então olha só, mesmo viúvo, Mantônio adota um projeto de renovação envolvendo empregados e vizinhos em grandes reformas na fazenda. A vida não termina, então eu tenho que continuar. Derruba árvores, modifica o ambiente para transformar as terras em pastos amplos, enfrentando questionamentos de sua filha Francisquinha sobre a perda da antiga paisagem. Então vejam, é mudança de percepção de vida. Tá? A justificativa. Mostra às filhas o descampado aberto, onde pastos verdes simbolizam sua visão de progresso e continuidade. Então tem um significado. Tá? Utiliza a frase faz de conta como forma de encorajar as pessoas e motivar o trabalho coletivo. Faz de conta que tudo vai dar certo. Tá? O casamento das filhas, lógico, é o que vai gerar a solidão dele. Com o tempo, as 3 filhas de Mantônio se casam e parte para viver com maridos em lugares distantes. Tá? Ele permanece só na fazenda, agora transformada, enquanto reflete sobre a ausência das filhas da esposa. Então vejam, de repente eu me vejo indivíduo. Eu me vejo não solitário, mas sozinho. E aí, quem sou eu? São esses questionamentos, né? Porque eu não sou um coletivo. Eu vivo em coletividade, mas eu sou indivíduo. Distribuição das terras, vamos lá. Aos poucos, tio Antônio doa suas terras aos antigos empregados e servos, sem alarde, de forma meticulosa e planejada, ou seja, sem querer que isso daí represente para ele algum tipo de manifestação de valor. Mantém apenas a casa principal isolada na montanha, enquanto vive de forma simples e contemplativa. É como se fosse aposentado. A velhice e solidão, vamos lá? Envelhece sozinho na fazenda, mas não demonstra tristeza, respeita a vida e as fragilidades humanas. Olha que interessante o aprendizado. Né? Dedica-se ao não fazer nada, como um exercício de reflexão e aceitação do vazio. Por que eu tenho que fazer alguma coisa se não há nada aqui a fazer, a entregar? Então ele vive na dele. A morte dele, vejam só, de forma serena e misteriosa,
encontrado sozinho em sua rede no quarto menor da casa. Tá? Sua morte causa espanto e reverência entre os antigos servos e vizinhos, que o consideravam uma figura quase mítica. Tá? Ou seja, morreu. Simples assim. Tá? E aí vem o quê? Depois da morte, o incêndio e a destruição da casa. Tá? Após sua morte, a casa pega fogo subitamente, tá? Queimando por dias até desaparecer completamente. A cena do incêndio é acompanhada por pedidos de paz, desespero e reflexões dos habitantes locais. Ou seja, o que está acontecendo? Né? Vai em paz. Ou seja, que isso daqui represente realmente a queima dos desafetos e dos conflitos, né? E aí vem o legado dele, o que ele deixa? Veja que é importante. Seu corpo é reduzido a cinzas e enterrado na terra que antes distribuiu. Então vejam, ele é cremado ali dentro desse contexto, tá? Deixou um legado de generosidade e mistério, simbolizando uma transição entre o humano e o destino. Tá? Ou seja, é hora de seguir em frente. E isso daí sem o aprisionamento dos bens materiais, tá? Tio Antônio é lembrado como uma figura singular, um príncipe e só, tá bom? Cuja vida e morte representaram um ciclo de desprendimento e transcendência. Olha que legal, né? Ou seja, ele simplesmente o quê? Foi além, né? Ou seja, a vida dele, pela própria atitude, transcende a existência física, né? Então ele mostra ali o quê? Que assim como um dia a esposa partiu, as filhas se casaram e foram embora, agora é a vez dele, com naturalidade. As coisas são finitas. Quando ele fala da efemeridade da vida, é porque as coisas têm fim. Nada é eterno, lembre-se, né? Nem isso é importante. Nada é eterno. Nem a tristeza, nem a alegria, mas é com a experiência de tristeza e alegria que a gente aprende a dar valor aos momentos bons de existência, ao momento presente, que foi o que ele fez. Tá? Muito interessante esse conto. Tá? Vamos à análise dele, ou seja, agora a gente vai concentrar tudo isso daí que foi dito em pequenas partes. Tá? No conto Nada é Nossa Condição, João Guimarães Rosa, presente no livro, né? Ou seja, de João Guimarães, presente no Primeiras Histórias, aborda temas profundos como solidão, memória, renovação, transitoriedade da existência humana por meio da figura do tio Antônio. Então veja, quando eu falo de solidão, ela não é uma solidão sofrida. É lógico que ela é sentida, porque de repente nós perdemos aqueles que nos acompanharam, né? Mas eu não me perdi, eu continuo ali. Então é por isso que ele fala sobre solidão, mas sobre memória, que se mantém viva, sobre a renovação, ou seja, é a oportunidade. Falou, como eu não morri, eu tenho possibilidade de reconstruir. E aí vem essa transição do humano para o metafísico, né? Ou seja, pro além matéria, tá? Que é que o tio Antônio mostra, tá? O protagonista, um fazendeiro isolado e introspectivo. Vejam como que é isso. Isolado, então a solidão é praticamente algo que ele assume, né? Ou seja, que faz parte dele. É descrito como um homem de aura mítica, ou seja, ele acredita. Comparado a reis ou a príncipes de contos de fadas, mas que carrega a complexidade de um ser humano comum. A sua grandeza reflete o lado histórico, né? É fantasioso, mas não, na verdade, essa é a essência dele de fato. Tá? A fazenda é o cenário principal. Tá? É mais que um espaço físico, é o reflexo do espírito do personagem, perceba? Marcada por vastidão, distância, transformação, que é o que ele fez com ele mesmo. Tá? Ele foi se transformando, tá? Com a morte da mulher, com a partida das filhas, com a divisão das terras. Tá bom? Então ele vai mostrar tudo isso. E a relação dele com a natureza demonstra o quê? Uma busca silenciosa por transcendência. Tá? Enquanto contempla as montanhas e abismos, como se buscasse sentido em algo maior que ele mesmo. Ou seja, e é maior do que ele mesmo, né? Falou assim, a transformação não representa a finitude, é a finitude da matéria, mas a renovação é justamente o quê? Esse conceito de que nada tem fim aqui, então por que me prender aquilo
que se desgasta, mas que se renova. Isso que hoje eu tenho se desgastará, a casa, tá? Mas eu tenho conquistas, coisas que foram feitas, a lembrança, tá? A memória daqueles que o conheceram. Tudo importante. Tio Antônio vive numa posição de distanciamento tanto emocional quanto físico, mesmo junto à sua esposa, tia Liduína, e as filhas. Então vejam, é assim, existe um distanciamento, não existe uma afetividade plena. Isso é um lado negativo. Tá? Apesar disso, vejam, apesar, ele representa o arquétipo do patriarca que carrega o peso das decisões e responsabilidades. Então, nós estamos falando de um contexto, não vamos entender isso tudo, né? Que vive junto de mulheres, dentro de um contexto da época, esse papel masculino patriarcalista. Tá? Após a morte súbita de Liduína, um evento silencioso e simbólico, o protagonista abre as portas da casa, um gesto que marca sua aceitação da perda e o início de uma nova fase em sua existência. Quando eu abro a porta, coisas saem e outras entram. Então é a renovação, né? As portas abertas significam que entre, mas saia. Tá? A partir daí, o tio Antônio lidera uma série de mudanças, promovendo um projeto de reforma na fazenda que o coloca em contato com os empregados, marcando a transição entre o antigo e o novo. Renovação. As coisas se transformam, o novo chega. Tá? O uso da frase faz de conta é uma constante no conto e funciona como um mantra de resistência e resignação. Olha que legal. Tá? Para o Antônio, esse faz de conta não é uma negação da realidade, mas uma estratégia de lidar com a incerteza e os desafios, seja ao motivar os outros, seja ao aceitar o fluxo incontrolável da vida. É isso. Falou, faz de conta significa o quê? Você vai ter de lidar com aquilo que a vida propõe a você de qualquer maneira. Agora, como que você quer lidar? Você quer lidar como tragédia? Ou você quer lidar isso tudo como parte da vida? Então faz de conta que isso daí tá dentro do projeto. Então que eu não tenho que lamentar, eu tenho que seguir em frente. Tá bom? Então esse é o fato. Depois, o momento em que suas filhas se casam e partem simboliza a quebra definitiva de sua conexão com o núcleo familiar, que é, fala assim, um dia nós deixaremos a família. Tá? Mas também sua capacidade de desprendimento e aceitação do destino. Perceba que, metafisicamente, aquilo que nós temos um dia nós perderemos, em tese, aqui no mundo material, não é só o bem material, o dinheiro e a casa, mas são os filhos. Tá? E ele começa com essa percepção quando ele perde a esposa. Tá? Não importa que essa perda seja pela morte ou pelo afastamento. É a ideia de continuidade, de desapego. Eu tenho que me desapegar porque as coisas vão embora. Tá? A distribuição das terras, outro ponto crucial, é carregado de simbolismo. É o gesto de um homem que abandona a posse material para favorecer os outros, tá? Mas que também se afasta ainda mais da realidade concreta, tá? Transitando para um estado de isolamento quase espiritual, porque não faz nada. A vida dele é de contemplação. Eu não preciso mais construir, eu já construí tudo que eu precisava. Até que ponto na vida você constrói apenas? Né? Falou assim, esse era um conceito antigo, questionado. Quanto nós não vimos nossos pais e os nossos avós trabalhando a vida inteira para construir algo que seria legado dos filhos e que ele mesmo não teria proveito. Então essa é uma percepção errônea da vida, em que eu construo para os outros e não para mim. Então aqui vem o que? Um amadurecimento existencial, quando ele fala isso. Tá? Olá, o incêndio da casa, após sua morte, é um dos momentos mais emblemáticos da narrativa, já falamos bastante. Tá? A destruição simboliza tanto o fim de um ciclo, quanto a purificação e libertação de uma vida marcada pelo silêncio e pelo sacrifício. Tá? Eu purifico, eu me liberto, tá? Eu queimo tudo aquilo que já aconteceu. Tá bom? O fogo que consome o espaço físico transforma a ausência de Antônio em um eco duradouro na memória coletiva, ou seja, aquilo lá faz com que todos se lembrem, como se ele próprio, em sua morte, transcendesse a condição humana, ou seja, ele foi além. Tá? Ele foi além. Por quê? Eu mostro que a vida material não tem importância, por isso que ela se dilui, mas a essência, a lembrança, os feitos permanecem.
Os empregados e vizinhos, diante do evento, oscilam entre reverência e temor, tá? Reconhecendo no protagonista uma figura que ultrapassa os limites do entendimento comum, sim. Tá? Eu faço reverência por causa da sua bondade, grandeza e ao mesmo tempo temor, né? Falou assim, por que será que isso aconteceu? É desconhecido, as pessoas desconhecem as coisas. E por desconhecerem as coisas e o funcionamento delas, eles simplesmente o quê? Atribuem valores que talvez eles não compreendam. É isso, reflita. Essa é a proposta. Tá? A linguagem de Guimarães Rosa, lógico, contribui para a profundidade do conto. Lembra que foi falado que é uma linguagem mais densa, marcada por metáforas, imagens grandiosas e uma narrativa que une cotidiano ao mítico. É para você refletir. É um conto de teor filosófico, nada infantil. A figura do tio Antônio é ao mesmo tempo terrena e transcendente. Veja como ele já está, como se fosse num processo de transição. Um homem comum que trabalha, sofre e envelhece, como todos nós, mas que também carrega o peso de mistérios insondáveis. O que são esses mistérios insondáveis? Sabe? É a sua percepção da vida. É como ele percebe as coisas, como ele as sente de fato, né? Que não é algo necessariamente compreendido pelos que estão em volta. Sua morte descrita como o indeciso passo, toda morte é um passo indeciso, né? Sugere que ele, em vida, transitava entre o mundo físico e o espiritual, sendo uma figura de transitoriedade e entrega. Tá? Então, o que é a morte? É o passo indeciso. Será que eu vou? Por quê? Porque tanto eu estou lá quanto aqui. Permanecer é vida. Transcender, dar o passo, a morte, é encontrar talvez a plenitude. Então, por isso que é a indecisão. Tá? E, por fim, o conto explora a fragilidade e a grandeza humana. Os dois aspectos, né? Como eles morrem e como eles podem ser sublimes em sua forma de enxergar as relações. Tio Antônio é uma representação da nossa condição. Por isso que nada é a nossa condição. Seres presos entre o apego ao que é terreno e o desejo de algo eterno. Não é isso daí? Né? Então vejam que nada é a nossa condição. O título Nada é a nossa condição remete à ideia de que, diante da inevitabilidade do tempo e da morte, resta-nos aceitar que essa vida é finita, é efêmera, tá? Com dignidade e esperança. Tem que aceitar isso daí, tá? Enquanto criamos nossa própria forma de sentido. Então, olha só como é interessante essa concepção, como é interessante essa construção. Não? Falou assim, como Guimarães Rosa constrói um momento de reflexão que parte de si mesmo. Parte de si mesmo. Isso daqui não é uma ficção que surge do nada. São aspectos filosóficos construídos a partir justamente dessa percepção do que é para ele a existência. Né? Então é o quê? É um processo de reflexão constante. De teorias, de conceitos que ele pega e fala assim, olha, eu gostaria de falar agora sobre isso, sobre essa questão da transitoriedade, da efemeridade da vida. Para isso, eu construo uma história que possa representar esse meu pensamento, essa minha filosofia. Tá? Então é muito interessante materializar uma ideia através de um conto. Não é não? Minha gente, forte abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.